e que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos cubra com a sua luz rosa de puro amor, nos auxiliando a ter consciência nas necessidades da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E hoje, a pedidos, o tema será um tema associado ao lado do campo sentimental, mais uma vez. Já tem algumas semanas que eu venho tratando sobre esse tema a pedido dos próprios pessoas que frequentam aqui. Nas últimas palestras eu falei um pouco sobre os tipos de apego, depois eu fiz uma palestra falando sobre os tipos de ciúme, depois eu fiz uma palestra sobre como a nossa mente funciona e sobre a nossa autopercepção, exatamente para auxiliar as pessoas terem uma noção maior de amor próprio. E hoje me pediram para que eu falasse especificamente sobre o tema de relacionamentos, sobre o término de relacionamentos, sobre como lidar mais facilmente, de uma forma mais rápida com esse término de relacionamento e sobre qual a visão espiritual do que acontece num relacionamento enquanto duas pessoas estão unidas. Eu já tenho uma palestra aqui onde eu falo sobre a história do casamento e sobre a visão do casamento na visão espiritual e várias outras palestras sobre esse tema que provavelmente eu vou citando durante a palestra. Mas basicamente hoje eu vou falar exatamente sobre isso, sobre como lidar com um término e como superar mais rapidamente um término e por que é tão difícil para algumas pessoas lidarem com isso. Então, bora lá. Pra gente começar, a gente tem que começar, obviamente, do começo, tentando entender o que é um relacionamento, o que é um namoro e o que é um casamento. Bem, geralmente as pessoas acabam se conhecendo durante a vida. Nós somos seres humanos sociais que acabam por se conhecer, criar vínculos, criar amizades e criar vários tipos. Com o passar do tempo, duas pessoas, após se conhecerem, podem começar uma a gostar da outra. E o que é que acontece mentalmente e espiritualmente quando uma pessoa começa a gostar e se relacionar com a outra? Bem, o primeiro passo é que você começa a ter uma admiração e uma visão por essa pessoa diferente da visão que você tem das pessoas comuns. No caso de uma amizade, por exemplo, você gosta da pessoa, você gosta da companhia dela, vocês lidam bem, vocês pensam coisas parecidas e tudo certo. Mas no caso da paixão, ou do romance, ou do sentimento, além desse desejo de você estar perto dessa pessoa porque você gosta dela e porque te faz bem, você acaba desenvolvendo um certo apego à imagem mental que você criou dessa pessoa, e você desenvolve, além de um apego pela imagem mental que você criou por essa pessoa, o desejo de ter um vínculo maior de relação, um vínculo mais específico, onde você tenha direitos a coisas específicas na convivência com essa pessoa e ela também tenha por você. Tecnicamente, na antiguidade do que era um relacionamento, só você teria acesso, por exemplo, a beijar o seu marido, a sua esposa. Só você teria acesso a relações sexuais com essa pessoa e só você poderia ter, sei lá, acesso a conviver com essa pessoa, dormir com essa pessoa e ter mais intimidade com essa pessoa. Então, o vínculo emocional de um namoro, de um relacionamento, ele acaba passando para um nível de intimidade maior do que a maioria dos outros vínculos. E geralmente você tem que expor para essa pessoa que você está num relacionamento situações de vulnerabilidade suas que para outras pessoas normais você não entrega. E isso faz com que para o seu cérebro, para sua mente, para o seu lado sentimental, o vínculo de apego com essa pessoa seja muito mais intenso do que com outras pessoas. Afinal, é uma pessoa que você partilha muito do que você é, que você se abre muito, que você se conecta muito, que você tem intimidades muito profundas, então vocês têm um vínculo diferente do vínculo que você deveria ter com outras pessoas. Tudo bem que hoje em dia relacionamentos são uma confusão e tem pessoas que têm até mais de um companheiro ou companheira, mas eu tô falando aqui do sentimento e do relacionamento tradicional. Tradicionalmente, o principal intuito do vínculo de um relacionamento era também a convivência. Afinal, um protegeria o outro. Se eu fico doente, minha mulher, que tiver
sadia, ela vai cuidar de mim até eu ficar bem. Então, era evolutivamente necessário que homens e mulheres se agrupassem para que um cuidasse do outro e um fizesse coisas pelo outro que o outro não era capaz de fazer sozinho. Uma mulher, ela não tinha a capacidade de caçar sozinha, então ela precisava às vezes de um homem para poder fazer isso por causa da força física dele. Já o homem, ele não tinha tato para algumas coisas mais sutis, para algumas coisas mais analíticas, como saber qual a fruta que pode comer e qual a que não pode. Então as mulheres, elas faziam alguns trabalhos mais associados a essa parte da percepção. Sim, eu sei, tiveram algumas sociedades onde as mulheres também caçavam, tiveram sociedades onde os homens também faziam outro tipo de tarefa, mas eu tô dando um geralzão para entender de por que esse vínculo de apego é construído, porque era uma relação de dependência, uma relação de um cuidar do outro e de um construir coisas para o outro. Então, uma das principais coisas que fazia o vínculo de um namoro, de um relacionamento existir, era o fato de que essas pessoas não estariam mais sós contra o mundo, mas elas estariam a partir daquele momento juntas, lutando contra o mundo, somando forças, somando salários, somando, sei lá, a convivência, o carinho, e ainda poderiam dar o fruto de uma descendência para aquilo tudo. Então, ao analisar o contexto de um relacionamento segundo os moldes originais dele, era essencial que esse relacionamento ele fosse o mais duradouro possível. Então, a ideia lá de até que a morte os separe era realmente por esse intuito de que seriam essas duas pessoas cuidando uma da outra até que realmente a morte os separasse. A questão é que o tempo passou, a sociedade se relativizou, a visão de mundo mudou muito e aquilo que era para ser interminável passou a ser relativizado do tipo, ah, tá ruim, é só terminar. E isso fez com que o término passasse a ser algo muito mais comum do que realmente era antigamente. Tanto que tem estudos hoje em dia falando sobre por que o índice de término está muito maior. Afinal, a gente tem muito mais opções, entre aspas, na nossa mente, na nossa disposição. Então, pra gente, a gente tem uma sensação de que tá perdendo muita coisa, muitas oportunidades, caso a gente não aproveite essas pessoas de fora. Enfim, tô passando rapidamente por todos esses temas para focar no tema do término. Então, hoje em dia, aquilo que não era para, entre aspas, originalmente ser encerrado, a tendência é mais se encerrar a qualquer momento e durar 1 ano, 2 anos e no máximo, porque hoje em dia os relacionamentos, segundo as estatísticas, estão ficando cada vez mais breves, se tornou algo que acontece com normalidade. Então, um vínculo que antes era construído para viver a vida inteira junto de uma pessoa se tornou um vínculo que você vai construindo sem saber direito se aquilo realmente vai terminar, e um vínculo onde muitas das vezes a pessoa já começa pensando em como vai ser quando eles dois terminarem. Então, psicamente, a gente não está muito pronto para a ideia de encerrar um vínculo tão profundo quanto esse. Um vínculo que tecnicamente deveria lhe dar acesso a coisas que outros tipos de relação não têm. E aí também explica do porquê depois acabou se tendo os relacionamentos casuais e etc, etc, etc. Não tô aqui fazendo juízo de valor, de moral, tô explicando por que a gente se torna tão apegado a uma pessoa a ponto de construir um vínculo e por que é tão doloroso encerrar um vínculo. E aí eu tenho de citar os grandes filósofos do passado que diziam que o amor ou a paixão era como se fosse uma doença mental. Eles diziam que ao você estar apaixonado por alguém, você acaba ficando meio que maluco, meio que doido mesmo, porque enquanto para você aquela pessoa é a pessoa mais bonita e mais inteligente, mais charmosa do mundo, os outros conseguem ver os erros e as falhas dessa pessoa exatamente por não estarem envoltos naquela manipulação emocional. Tanto que é muito comum que no início de um relacionamento, ao começar esse vínculo, a sua mente ela fique viciada no seu companheiro ou companheira e que você acabe desejando sentimentos do tipo de só se sentir protegido e bem quando essa pessoa está presente, de só se sentir amado e sei lá, acolhido quando essa pessoa está presente. Então, o seu cérebro, o seu corpo, ele entra num estado hormonal, psíquico e energético diferente só por essa pessoa estar presente. Tanto que existe vários relatos de estudos onde só pelo companheiro ou companheira estar presente a pessoa se sentia mais confiante e tinha uma desenvoltura melhor em testes aplicados. Então, todo o nosso organismo, ele
se adapta para que a gente se apegue o máximo possível a essa pessoa, porque assim, biologicamente, as chances desse vínculo permear e desse vínculo gerar descendência era muito maior. Então, evolutivamente, era necessário que a gente ficasse louco, apaixonado por alguém, para que esse vínculo durasse, e assim, esse vínculo durando, essas pessoas tivessem uma descendência, construíssem uma estrutura social e tivesse o patrimônio, que é, no caso, as coisas que vêm do pai, patrimonium, que significa todas aquelas posses materiais, e o matrimônio, matermonium, aquilo que vem da mãe, que é o ato de você casar com outra pessoa também bem de vida e basicamente da mesma classe social. Então, biologicamente, nós fomos projetados para sermos viciados em amar. Olha que bonito. Será que é? Porque o seu coração, ele bate de uma forma diferente quando você está apaixonado. Tanto que tem estudos que dizem que casais, quando eles estão relaxados e juntos, já fizeram estudos comprovando que às vezes até a batida de coração, a velocidade da batida do coração se equaliza. Os dois começam a bater o coração na mesma velocidade quando eles estão bem unidos. Por algum período de tempo, né? Sei lá, quando eles estão confortáveis e juntos. Mas o que isso tudo então quer dizer? Tanto que uma vez eu estava explicando em palestra do porquê o coração é simbolizado como um símbolo das emoções, se as nossas emoções elas são projetadas no nosso cérebro. Afinal, o seu cérebro que secreta e pensa tudo associado à paixão por alguém. Mas aí a gente se esquece que é o coração que bombeia o sangue, que passa esses receptores para todo o organismo. Então aquele frio na barriga que você sente quando pensa em alguém ou quando vê a pessoa que você ama, nada mais é do que a noradrenalina e as regiões suprarrenais dando um choque em você, dizendo essa é a pessoa que eu amo. Então, tanto que o símbolo do coração, se vocês olharem aqui, é o símbolo de dois corações unidos. O do homem, da mulher, o do homem, seja lá como seja o relacionamento. E se vocês observarem, dois corações costurados fazem exatamente esse símbolo que a gente acha bonitinho, rosinha do coração. Apesar de que o inventor do coração diz que ele pensou isso daqui como sendo o formato das nádegas da esposa dele. Então, esse sentimento de amor ele está muito associado a um sentimento de você querer ter aquela pessoa, de você se sentir mais seguro próximo daquela pessoa e de toda uma conexão que é chamada de amor romântico, que é um amor idealizado, onde você passa a acreditar que a sua vida é muito melhor, a sua vida é muito mais feliz, a sua vida tem muito mais sentido por ter essa pessoa do lado. Então, se vocês observarem e juntarem tudo que eu falei até agora, vocês vão ver como em vários níveis relacionamentos eles foram construídos para não se terminar. Primeiro, historicamente, porque isso era necessário para proteção da família e para a perpetuação da espécie. Segundo, porque biologicamente o nosso corpo ele muda o estado mental e emocional dele só de estar num relacionamento com alguém. Energeticamente também é a mesma coisa, como eu já expliquei para vocês na palestra sobre o matrimônio. Quando duas pessoas estão juntas, os espíritos protetores de um passam a proteger o outro, e também os karmas que eram de um meio que se dividem com o outro. Afinal, se você tem karmas para pagar e a pessoa que está do teu lado não, você ainda vai ter que pagar seus karmas, e talvez isso respingue nela também, porque agora que vocês são um casal, a proteção de vocês é mútua. Afinal, se acontece algo com sua esposa ou seu marido, você vai querer resolver isso e se preocupar pelo que está acontecendo com essa pessoa também, no caso de vínculos de família, etc, etc, etc. Então, até na parte espiritual, tem-se toda uma explicação do porquê relacionamentos deveriam ser feitos para durar, para funcionar e para manter o vínculo vivo. Então, o que acontece com o nosso corpo, o que acontece com a nossa mente quando um relacionamento termina? O que acontece quando um término acontece e a gente percebe que todas aquelas estruturas mentais, todos aqueles sonhos, todos aqueles desejos, tudo aquilo que a gente sonhou na nossa mente, tudo aquilo que a gente criou de expectativas, tudo aquilo que a gente se entregou e se dedicou para fazer funcionar, simplesmente de uma hora para outra se decreta em nossa mente que não
acontecerá e de que aquilo tudo foi por água abaixo. Bem, na palestra que eu falei sobre os ciúmes, eu expliquei muito sobre o que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela sente que ela está perdendo alguém. Eu expliquei como o ciúmes é, de certa forma, um estado mental de medo da perda. Eu expliquei sobre como o coração de alguém com ciúmes fica meio que apertado, exatamente porque o nosso corpo ele começa a produzir cortisol, ele começa a produzir vários outros neurotransmissores associados à dor, às vezes até física, e até uma angústia e um medo muito grande de perder aquela pessoa que a gente está ali apaixonado. Então, o teu coração ele começa a ficar apertado e você começa a ficar com medo e você começa a entrar em estado de luta ou fuga. Porque de uma hora para outra, tudo aquilo de bom que existia em você por estar próximo daquela pessoa que você estava viciadamente apaixonado, tem-se o risco de acabar e encerrar. Então, uh, o que acontece é o seguinte, a gente entra num estado psíquico de dor, de loucura, de não saber direito o que tá fazendo, exatamente porque o amor, se a gente parar para analisar na parte científica, é como se fosse um vício. Tanto que as partes do cérebro que são ativadas quando uma pessoa está apaixonada são as mesmas áreas do cérebro associadas a um vício. E o período de paixão, que seriam os primeiros anos ou meses, depende do tipo de casal, do início de um relacionamento, é como se você realmente tivesse viciado na pessoa que você tá ali tendo um relacionamento. Porque, que nem eu falei, seu coração acelera quando você tá perto, a mesma coisa que uma droga faz. Você se sente muito mais invencível, muito mais confiante quando você tá abraçado, ou de mão dada, ou com alguém que você ama. Então, seu cérebro, ele realmente reage a um término da mesma forma que um drogado reage a um momento de abstinência. Tanto que é explicado que o amor de verdade, um relacionamento de verdade, só é construído quando esse período de paixão passa. Porque durante o período de paixão, todos os erros e falhas que você vê no seu companheiro ou companheira serão relativizados por você, porque você está ali apaixonado. Mas quando essa paixão passa, é quando você começa a ver de verdade quem está do teu lado, e se você continuar a amar essa pessoa, mesmo depois do período de paixão ter passado, aí sim é um sinal de que vocês realmente estão construindo um relacionamento. Mas, de novo, e no caso de um término de relacionamento, o que é que acontece? Como eu falei, durante o início de um namoro e do início de um relacionamento, todo o seu cérebro, toda a sua mente, ela é focada em tentar manter o vínculo, construir o vínculo e fazer tudo para que aquele vínculo funcione. E é muito contraintuitivo para o seu cérebro ter que aceitar e perceber que agora ele vai ter que desfazer tudo aquilo que antes estava ocupado pela pessoa que era o objeto de desejo. Então, o que é muito comum é que as pessoas relatam quando se termina um relacionamento, que elas sentem um vazio, que elas sentem um buraco, que elas sentem como se algo tivesse faltando, porque as horas do dia dela que eram dedicadas a conversar com a pessoa simplesmente ficam vazias e uma lacuna. Os momentos de intimidade, de acolhimento que ela sentia só com aquela pessoa, agora não vem mais de lugar nenhum. Aquela segurança e previsibilidade em relação ao futuro por ter o companheiro ou companheira também some, e basicamente a pessoa ela tem exatamente os mesmos efeitos de uma abstinência de drogas. Afinal, ela sentia muito prazer ao ter aquilo, e de uma hora para outra aquilo tudo que ela tinha se rompeu e deixou de existir na vida dela. Então, o protocolo que deve ser feito quando você termina um relacionamento é lidar com essa falta, preenchendo esse local de falta com coisas novas. O que é muito comum ver as pessoas fazendo quando elas terminam um relacionamento. Algumas desenvolvem compulsão alimentar e começam a comer de uma forma louca, e elas tentam gerar o prazer através da alimentação como uma forma de retirar a falta e a dor advinda da falta da pessoa. Outros ficam obsessivos por academia e por treino, porque lá nesse local eles conseguem ocupar a mente deles e o tempo deles, e eles ainda focam em si e ainda conseguem produzir biologicamente os neurotransmissores e as sensações de um certo prazer, então também tem essa obsessão. Alguns começam a fumar loucamente para tentar controlar a ansiedade.
Outros tentam viver intensamente e se afogam em farras, bebidas, festas, como uma forma de tentar tapar o buraco. E você vai ter que tentar encontrar a sua forma mais equilibrada possível para tentar fazer isso. O que é que hoje em dia é dito que deve ser feito? Você pode, por exemplo, começar a ter uma nova rotina onde você coloque novas tarefas para preencher o local que essa pessoa ocupava no seu dia a dia. Sei lá, o tempo que você gastava conversando com essa pessoa, você pode tentar conversar com outra pessoa, ou você pode gastar, sei lá, lendo um livro. Afinal, lendo o livro, você vai estar gastando a sua mente e os seus pensamentos no livro, em vez de ficar pensando naquela pessoa que você é apaixonado. Você pode também começar a fazer esportes. Afinal, o seu corpo ele precisa de descarga de adrenalina, de felicidade, de ocitocina, de dopamina, para que ele se sinta bem. Então, você também vai ter que começar a fazer mais exercício físico para suprir esses sentimentos fortes. Você provavelmente vai ter que ter uma nova rotina ou desenvolver algum novo hábito, para, de novo, sua mente ela ter novas coisas para pensar, novos assuntos para pensar, para ajudar a tapar a lacuna. Quando um viciado ele é colocado numa clínica de reabilitação, ele basicamente passa o dia inteiro fazendo um monte de tarefas exatamente para tentar suprir na mente dele a lacuna que a droga está gerando. Então, geralmente, clínica de reabilitação tem muitos jogos, tem muitas tarefas, eles têm, dependendo do tipo de clínica, momentos de oração, enfim, tudo para tentar tapar esse buraco na mente deles. E, em principal, essa pessoa ela precisa ter novos objetivos, novas metas, porque muitas das vezes, quando você está num relacionamento, você constrói e mentaliza seu futuro junto com essa pessoa. E agora você tem que reconstruir todo o seu futuro e toda a sua mentalidade, às vezes sozinho. Então, vai ser muito importante você também fazer todo esse processo de reconstrução mental. Aqui no Livro dos Espíritos a gente vê, por exemplo, os trechos que falam sobre a ideia de alma gêmea e de chama gêmea, que hoje em dia é muito divulgado no meio espiritual, sendo falado de qualquer forma e as pessoas entendem de um jeito muito errado. Como eu já expliquei para vocês, o nosso espírito ele é completo. Ele tem a parte masculina e ele também tem a parte feminina. E quando a gente encarna, uma dessas partes ela fica, entre aspas, dominante e outra fica inconsciente. Se você nasceu homem, se vê como homem, se entende como homem, a sua parte masculina ela está aqui manifestada ostensivamente. E a sua parte inconsciente fica lá na sua inconsciência, a sua parte feminina é chamada ânima. E se você é mulher, se vê como mulher, se entende como mulher, sua parte inconsciente masculina fica lá. E os mitos associados à alma gêmea, eles surgem exatamente disso daí, do mito do hermafrodito, que tem lá a ligação com a mitologia grega. Então, a sua alma gêmea é você mesmo, é você mesma. Só que a maioria das pessoas fica tentando procurar alguém de fora. Segundo a psicologia analítica junguiana, quando você está namorando alguém, essa pessoa ela é um espelho de quem você é por dentro. Então, tudo que você gosta na sua namorada é porque você queria que ela é porque você queria que a sua ânima interna tivesse em si, e tudo que você não gosta nela é porque são características que você também possui e não percebe. Então, essa pessoa de fora que você julga e acha e acredita ser sua alma gêmea, nada mais é do que um espelhamento da sua verdadeira alma gêmea, que é você mesmo. Então, hoje em dia eu vejo muitas pessoas dizendo que estão num relacionamento tóxico, mas não podem largar, porque aquela pessoa é a alma gêmea e que eles dois têm que se curar. Nananina, não é bem assim não. Segundo o que essa pergunta aqui o texto diz, nós podemos ter vários encontros de alma durante a nossa encarnação. Nenhum deles a gente tem que ficar obrigatoriamente preso a essa pessoa, e na maioria das vezes essas pessoas são passageiras, exatamente para a gente evoluir no contato com elas. Por a gente crescer assistindo muito filme, lendo muito livro que fala sobre o romance único e belo e profundo, onde as almas gêmeas se encontram, a gente acaba se iludindo muito de que todo relacionamento tem que ser assim e que a gente também tem que ter um amor de uma vida inteira. Mas a realidade não é bem assim. Na realidade, você vai ter que tentar encontrar alguém minimamente parecido com você, tentar construir esse vínculo de uma forma madura e tentar desenvolver esse vínculo para que isso se torne um relacionamento saudável. Também, uma das coisas que os estudos mais recentes dizem é que é muito importante para um relacionamento dar certo a pessoa ter uma vida
no relacionamento e também ter uma vida separada do relacionamento. Porque se você vive apenas pelo seu relacionamento, as tendências do relacionamento falhar e dar errado são muito grandes. Então, você, mulher, além do teu relacionamento e além de cuidar dele, também tem que ter um momento, sei lá, da dança na academia com as suas amigas, de sair só com suas amigas para conversar, de ter tarefas e habilidades e coisas fora do relacionamento para você fazer. Porque se você viver apenas pelo relacionamento, você vai ficar obcecada por ele, dependente a ele, e você vai sofrer muito. O homem também precisa ter momentos de vazio e de distância desse relacionamento. Por exemplo, sei lá, um momento que ele joga bola com os amigos, um momento que ele corre sozinho, que ele sai para pedalar, que ele faz uma arte marcial com outros homens. Porque assim ele também não fica sobrecarregado pelo relacionamento e por tudo aquilo. Também os estudos mais atuais dizem que existem coisas que você pode mapear para poder decidir quem seria o melhor companheiro ou companheira para você. Em primeiro lugar, se eu não me engano, ficou a visão religiosa. É bom que você se relacione com alguém que tem uma visão religiosa parecida com a sua. Em segundo lugar, a visão política, porque a visão política também acaba interferindo muito em como você vai lidar com o mundo e o que você acha certo e errado. E isso pode fazer com que vocês deem certo ou sejam totalmente contrários um ao outro. Em terceiro lugar, se eu não me engano, ficou o aspecto da beleza, porque beleza não dura muito, mas a gente geralmente escolhe sim pela forma física da pessoa, então se cuide, faça exercícios e faça o que você puder para você estar na sua melhor versão física. Eu tenho uma palestra aqui sobre os 7 pilares da autoestima, assistam e aprendam mais sobre isso. E também falou aí da importância de... É isso, visão política, visão religiosa, a visão física e também os objetivos do casal, no sentido de ética, de filosofia, do que cada um acredita como sendo coisas importantes. Não dá pra alguém que acredita em namoro e em relacionamento viver com alguém que não quer nada sério, né? Não vai funcionar. Mas o que a pergunta aqui diz é o seguinte, ó. Ela questiona se você está destinado a viver apenas com uma pessoa e que essa pessoa seria a sua alma gêmea, que vocês dois vão ter que ficar juntos até o fim do mundo. E aí a resposta diz que não existe uma pessoa particular onde duas almas terão de ficar juntas de qualquer jeito. Eu não vou parar aqui para ler especificamente as perguntas, porque não vai dar tempo, mas aqui a pergunta 298 do Livro dos Espíritos, a 299 e essas todas aqui elas falam sobre isso. Eu não vou ler especificamente elas porque eu já li e já interpretei elas em outras palestras que também tem aqui no canal do YouTube. Mas de resto, o que é que vocês podem fazer para também ajudar nesse processo de separação? Aqui no canal do YouTube tem uma série de 4 palestras sobre defesa psíquica, onde eu ensino sobre como você pode, entre aspas, adestrar a sua mente a se libertar de uma situação e de uma relação tóxica. Aqui também tem uma palestra sobre os 7 pilares da autoestima que pode te ajudar a trabalhar sua mente para você se reerguer após um término. Aqui tem palestra sobre o que é ansiedade, sobre o que é depressão, também para você poder blindar sua mente e conseguir se reerguer caso você esteja muito triste e em negação para esse relacionamento. Aqui também tem palestra sobre cura emocional, sobre autocontrole, tem palestra sobre tudo que uma pessoa precisa aprender para poder lidar com esse sentimento. Lá na palestra sobre apego e sobre ciúmes eu também trabalho muito sobre isso. E na palestra sobre antroposofia e sobre karma, eu explico sobre por que às vezes a gente tem relacionamentos dolorosos que nos fazem sofrer muito e que nos fazem sentir uma dor emocional muito grande, mas que acabam por nos auxiliar no nosso processo evolutivo. E como sobrou aqui um tempinho, sobraram 3 minutos, que provavelmente vão ser 2 minutos, eu vou ler um poema aqui, que é o meu poema favorito sobre separação. Eu acho muito bonito ele, é um poema de Vinícius de Moraes, e eu coloquei ele aqui porque esse poema, para mim, ele é o que mais explica um término. E ele é um poema que fala sobre o como uma pessoa, quando ela está terminando um relacionamento, ao mesmo tempo que ela sabe que ela tem que terminar, que ela sabe que é o melhor para ela ir embora e aceitar que aquilo não dá mais certo, ao mesmo tempo ela quer ficar naquilo e para ela é muito importante
continuar tentando fazer aquele amor dar certo. E esse poema, para mim, ele junta tudo isso de uma forma muito bonita, por isso que eu vou ler ele para encerrar a nossa palestra de hoje. Ele diz assim: Soneto de separação. Voltou-se e mirou-a como se fosse pela última vez, como quem repete um gesto imemorialmente irremediável. No íntimo, preferia não tê-lo feito, mas ao chegar à porta, sentiu que nada poderia evitar a reincidência daquela cena tantas vezes contada na história do amor, que é a história do mundo. Ela o olhava com um olhar intenso, onde existia uma incompreensão e um anelo, como a pedir-lhe ao mesmo tempo que não fosse e que não deixasse de ir. Por isso, que era tudo impossível entre ele e ela. Viu-a assim, por um lapso, em sua beleza morena, real, mas já se distanciando na penumbra do ambiente, que era para ele como a luz da memória. Quis emprestar tom natural ao olhar que lhe dava, mas em vão, pois sentia todo o seu ser evaporar-se em direção a ela. Mais tarde, lembrar-se-ia não recordar nenhuma cor naquele momento de separação. Apesar da lâmpada rosa que sabia estar ali acesa, lembrar-se-ia haver-se dito que a ausência de cores é completa em todo instante de separação. Seus olhares fulguraram por um instante um contra o outro. Depois, se acariciaram ternamente e, finalmente, se disseram que não havia mais nada a se fazer. Disse-lhe adeus com doçura. Virou-se e cerrou de golpe a porta sobre si mesmo, numa tentativa de seccionar aqueles dois mundos que eram ele e ela. Mas o brusco movimento de fechar prendera ali entre as folhas de madeira o espesso tecido da vida. E ele ficou retido, sem se poder mover do lugar, sentindo-se o pranto formar-se muito longe em seu íntimo e subir em busca de espaço como um rio que nasce nos olhos. Fechou os olhos, tentou adiantar-se àquela agonia do momento, mas o fato de sabê-la ali, ao lado, e dele separada por imperativos categóricos de suas vidas, não lhe dava força para desprender-se dela. Sabia que era aquela a sua amada, por quem esperara desde sempre e por muitos anos buscara em cada mulher, na mais terrível e dolorosa busca. Sabia também que o primeiro passo que desse colocaria em movimento a sua máquina de viver, e ele teria, mesmo que como um autômato, de sair, andar, fazer coisas, distanciar-se dela cada vez mais. Cada vez mais. E, no entanto, ali estava ele, a poucos passos. Estava ela em sua forma feminina, que não era nenhuma outra feminina forma senão a dela, a da mulher amada, aquela que lhe abençoara com seus beijos e agasalhara nos instantes do amor de seus corpos. Tentou imaginá-la em sua dolorosa mudez, já envolta em seu espaço próprio, perdida em suas cogitações próprias. Um ser desligado pelo limite existente entre todas as coisas criadas. De súbito, sentindo então que iria explodir em lágrimas, correu para a rua e pôs-se a andar, sem saber para onde. Sem saber para onde. Esse poema ele é muito bonito e depois eu quero que vocês parem para ler ele com calma e analisando que tudo que eu falei hoje nessa palestra acaba sendo resumido brilhantemente aqui por Vinícius. Como eu falei, o nome é Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes, e todo soneto fala sobre como um término é desejar ir embora pelo próprio bem, enquanto você deseja ficar a todo custo, porque você não quer aceitar de jeito nenhum ter de perder aquela pessoa que você tanto ama. Tratem e cuidem da dependência emocional de vocês, tratem e cuidem dos sentimentos de vocês e escolham bem quem vocês vão se relacionar para que vocês não tenham de depois viver um momento de separação. É isso, espero que vocês tenham aprendido bastante.
Qualquer dúvida é só falar e que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas.